no dia a dia, né? Pessoas mais próximas. Ah, como é que foi que isso aconteceu? Como é que vocês casaram? Como é que vocês resolveram casar? Então, gente, nada foi assim do dia pra noite, aconteceram muitas coisas no decorrer. E hoje eu vim trazer um pouco dessa história pra vocês. Eu estou voltando aqui com o canal e, assim, a princípio, pra já a gente começar a ficar mais próximos e sanando algumas dúvidas, eu achei que esse vídeo era bem importante. Então, eu tô com o meu notebook aqui, porque eu fiz um mini roteiro só pra mim não me perdendo, não me esquecendo de nada. Vamos lá. Então, gente, nós começamos a namorar em 2017. A princípio, nem eu nem ele acreditávamos que era um namoro que ia levar pra frente, porque a gente só resolveu arriscar e nós começamos a namorar. E aí terminou, né, 2017, passou 2018, chegou no 2019, nós começamos a ter uns certos pensamentos, né, de poxa, sobre casamento, porque eu sempre quis casar, ele também, só que eram ideias futuras. No meu pensamento, eu sempre quis namorar 3 anos e casar com 5. Então, com 3 anos de... namorar 3 anos, noivar com 3 anos de relacionamento e casar quando eu fizesse 5 anos de relacionamento. Mas aí nós fomos amadurecendo a ideia, né? Porque quando chega uma certa época do relacionamento, a gente já começa a pensar nessas coisas. Só que naquele momento, muitas coisas não estavam a favor da gente em relação a fazer o noivado, porque eu não trabalhava, eu fazia meus bicos, assim, mas eu não tinha carteira assinada. Eu vendia empada, vendia bolo, essas coisas assim, trufa, mas eu não tinha um emprego. E ele naquele momento também estava desempregado. Mas, assim, tudo ainda era muito recente, a gente não estava com aquela vontade latente no nosso coração que, meu Deus, a gente tem que noivar agora, não era isso. Mas como na minha vida sempre tudo foi planejado, a gente sim conversava e planejava as coisas para que no próximo ano, que seria 2020, que seria quando eu iria fazer, na verdade, né, 18 anos, a gente acreditava que as coisas iriam estar melhor e que daria pra gente fazer. E a gente já começou a se planejar, já a pensar, como que vai ser a nossa decoração, e por aí assim foi. Chegou 2020, em março, se eu não me engano, começou a pandemia, e aquela situação, ninguém estava aguardando por aquilo. Eu nunca pensei que o mundo passaria por aquilo. Nunca imaginei isso na minha vida, que eu iria passar por uma pandemia. Hoje em dia, graças a Deus, já passou. A gente sabe que ela não acabou, mas a gente não vê as coisas latentes como elas estavam antes. De todo mundo morrendo em cada esquina, que você não sabia, tipo assim, se você iria passar daquela. Era uma situação assim, muito complicada. Eu acho que não tem ninguém que passou ileso naquela situação de tipo assim, nossa, foi tudo tranquilo. Eu acredito que não foi tranquilo pra ninguém. Voltando, chegou 2020, março, e aí com essa situação toda, todo mundo ficou abalado, passou. Em abril, no meu aniversário, eu não tinha pra muito lugar pra poder ir, né, porque a gente não podia sair pra lugar nenhum, porque a gente poderia acabar se contaminando, porque a gente não sabia quem tava com a doença e quem não tava. Você sabia que tava com a doença quando tava passando mal. Mas a gente foi no monte, é um lugar a céu aberto, né, que não tem ninguém, e assim, o ar livre. Quando tem pessoas, é tipo assim, é uma ou duas. E como eu gosto muito desse negócio de natureza, eu sempre gostei de ir no monte. Não porque eu acreditava que só lá que eu conseguiria falar com Deus, mas é porque lá é um lugar muito verde, tipo assim, parece uma trilha. Quando você vai pra uma cachoeira, fazer uma trilha com seus amigos, eu gostava muito de ir lá. E como era meu aniversário, eu não podia ir pra lugar nenhum. Meu noivo, né, aliás, meu namorado aqui, meu marido, que na época era meu namorado, me levou lá. E nós fomos. Quase na hora da gente vir embora, uma senhora me parou ele e começou a nos entregar algumas coisas. E, assim, de assuntos pessoais, como vida acadêmica e tal. E ela tocou nesse assunto de casamento, que iria dar tudo certo, que eu iria casar da maneira que eu sonhei. Só que, tipo assim, gente, eu não tinha um sonho assim, nossa, eu tenho que casar com esse vestido, com esse penteado. Meu sonho não era assim. Eu sabia que eu queria casar em um sítio, um vestido que me fizesse feliz e que eu estivesse muito bonita. Eu não tinha algo muito específico nesse sentido. Eu fui construindo ao decorrer do tempo. E ela me entregou essas coisas e tal, falou que ia dar tudo certo, e enfim, dá até um pouco de esperança, né? A gente tava no início de uma pandemia, todo mundo morrendo. Falar que tu vai casar
vivo até lá, né? Abre um pouco de esperança no nosso coração e passou. Chegou em agosto, como eu falei no começo do vídeo, né? Meu namorado estava desempregado, a gente fazia as nossas coisas assim tal, só que a gente não tinha emprego. E ele conseguiu um emprego de carteira assinada e começou a trabalhar. Isso acho que foi em meados de agosto, foi no início de agosto. Quando chegou de setembro para outubro, e a gente conversando, né? Porque todo casal conversa, falando, vamos noivar, que não sei o que, mas eu achava que meu pai não ia aceitar e eu não queria fazer nada, por mais que eu não fosse casar naquele momento, eu não queria fazer nada que tivesse, tipo assim, contra a vontade do meu pai no sentido de ter que brigar ou alguma coisa do tipo. Não queria isso, eu queria que as coisas fossem todas em paz, que tivesse todo mundo feliz, né? Eu acredito que nesses momentos tem que ser feliz na nossa vida. A não ser que, tipo assim, seus parentes, seus pais sejam pessoas muito ruins e você não vai ficar refém deles, mas não era meu caso. E meu marido foi lá, conversou com meus pais concordaram e tal, a gente falou que queria fazer uma festa. Sabe por quê? Pra voltar lá do início. Os nossos planos, como eu falei, a gente pensava assim, nossa, a gente vai fazer um noivado no terraço da casa do meu marido, uma coisa normal, só com os mais íntimos e tal. E devido ao negócio de pandemia, muita gente não, que a gente não chama muita gente, mas assim, vamos trazer as pessoas pra dentro da nossa casa, né, e tal. A gente conseguiu, meu pai me deu de presente o aluguel do salão. E desde então, desde esse momento, as coisas começaram a surgir. A gente pensava em fazer uma coisa simples. Nesse momento, quando a gente falou com eles, nós fizemos uma rifa pra poder ajudar a comprar algumas coisas. E a gente fez uma rifa, compramos algumas coisas, nós ganhamos decoração, ganhamos salão, ganhamos garçom, se eu não me engano, quem nos deu foi minha mãe. E no final, uma coisa que nem estava em cogitação, que não era nem meus planos, teve até fotógrafo. E deu tudo certo, nós ganhamos muito presente. Não foi uma festa pra muita gente, eu acho que se tinha 50, 60 pessoas, foi muito. E até as pessoas que não foram, contribuíram, mandaram presente antes, mandaram presente depois. Presentes que a gente nem pensava que iria ganhar naquele momento. Tipo assim, liquidificador, torradeira. Mas eu coloquei assim mesmo, porque tipo assim, eu sabia que se alguém quisesse, era melhor colocar e de repente alguém querer dar e dar, do que eu não colocar e ninguém dar. E gente, acabou que todos os eletrodomésticos que nós colocamos na lista de presentes, a gente ganhou todos os eletrodomésticos, mas não ganhamos uma colher de pau, não ganhamos uma concha de arroz, aliás, uma concha de feijão, né? Nada nesse sentido a gente ganhou, mas todos os eletrodomésticos, que no caso eram os mais caros da lista, né? Não custava R$200 um, mas era em relação à coisa que a gente coloca na lista, que é colher de pau, concha, copo, toda a parte de eletrodoméstico nós ganhamos. Nós ficamos muito felizes e daí então a gente começou a se planejar para o casamento, mas a gente não podia esquecer, né, que a gente ainda estava numa pandemia e que a gente não sabia como seriam os dias daí pra frente. Lá em 2019 ainda, uma vez a gente foi num shopping que tava com aqueles stand que fica fazendo a divulgação, né, das coisas, de loja de roupa, etc. E nesse dia tinha um stand que tava com uma divulgação de um salão de festa. E eu adorei, porque era um sítio, assim, com uma pegada bem rústica, e era aquilo que eu queria pra mim, um casamento rústico. E eu botei na minha cabeça, nossa, eu vou casar num sítio, eu tinha adorado aquele salão, e eu falei, se eu conseguir, eu quero casar nesse salão. E com o passar dos anos, né, chegou 2020, e as coisas foram só aumentando de preço, era um salão mais próximo, assim, da região onde eu moro, mas totalmente fora da minha realidade. E desde então eu fui procurando salões, não tinha muito contato, eu não tenho muitas amigas que casaram, então, aliás, não tenho acho que nenhuma amiga que casou, acho que eu fui uma das primeiras. Então não tinha muito pra quem recorrer nesse sentido de tipo, me indica uma cabeleireira, me indica uma cerimonialista, não tinha. Chegou 2021, foi quando, se eu não me engano, foi janeiro ou foi fevereiro, tinha fechado uma cidade aqui, um município, por causa da pandemia. E nesse dia, eu e meu marido, depois de ter visto no Google, que eu encontrei um salão com um valor super acessível, uma cidade bem distante, a uns 40 quilômetros da minha cidade, mas tipo assim, com um valor surreal, tipo assim,
eu fiquei desacreditada. Aí nesse dia, como esse município, o município aqui próximo de mim tinha fechado, mas da onde ficava o salão estava aberto, nós falamos, bora lá? Vamos. Nunca tínhamos ido naquela cidade, que foi num bairro lá em Caxias, e a gente pegou e foi, desacreditada. Eu pensei em duas coisas: ou é furada, ou é num lugar assim, que a estrada é de terra, que não tem casa, porque eu nunca tinha ido na cidade, nunca nem tinha ouvido falar nesse bairro. Mas nós fomos lá ver. E, gente, quando eu cheguei lá, cara, eu fiquei apaixonada no local. Sabe que é você ficar apaixonada, você olhar assim, você pensar, é aqui que eu quero casar, é aqui que eu vou casar? Foi um sentimento assim, e eu fiquei muito surpresa mesmo, porque tinha sido um lugar que ninguém me indicou, ninguém nunca tinha ido, não foi referência de eu ter visto alguém ido, uma pessoa que não tivesse intimidade, mas que tivesse visto no Instagram. Não foi nada assim. Foi eu procurando por sítios no Google e de repente apareceu, eu entrei em contato e eu vi que, tipo assim, nossa, era uma oportunidade, mas eu fiquei muito desacreditada por causa do valor. E chegou lá, o dono lá, o responsável, nos mostrou, foi pegar a agenda, né, com a data que eu queria, 26 de novembro, eu já sabia a data que eu queria. E no mês de novembro só tinha duas datas, ou só tinha uma data. Acho que tinha duas datas, só que uma era no domingo e essa. Se não tô enganada, acho que era uma no domingo e essa. Só que já tinha uma pessoa que já tinha visto essa data, e na hora que o rapaz foi pegar lá o calendário pra poder ver, tipo assim, as datas do ano inteiro já tava marcada por causa da pandemia, né? Que muitas pessoas tiveram que adiar seus casamentos, e também tem aquelas pessoas, né, que contratam salão 1, 2 anos antes pra poder casar, tipo eu, que contratei um ano e 6 meses antes. Então as datas já estavam super lotadas. E eu falei com o moço, tem como o senhor segurar essa data pra gente? Ele falou, a gente só segura mediante a entrada, né? Porque a gente não tinha entrada, a gente não tinha nada. E a gente voltou pra casa, tipo, super feliz. Uma coisa que a gente nem sabia se ia conseguir, mas porque tinha encontrado um lugar que era acessível para um orçamento que a gente não tinha orçamento, não tinha R$1 guardado, mas que nós acreditávamos que iria dar certo. E a gente chegou, falou com meus pais e tal. Meu pai não gostou muito de início, a mãe dele, os pais dele super apoiaram. E quando chegou, a gente foi conversando, né, com o moço para poder segurar a data. Quando chegou em julho, acho que foi em julho, nós falamos com meu pai, com a minha mãe, né? Nós vamos lá fechar o salão. Os pais dele falaram que ia dar entrada pra gente. E acabou que foi todo mundo. Fomos eu e meus pais em um carro, junto com meu marido, e meus sogros com a minha cunhada em outro carro. Aí minha avó também foi. Cara, quando chegou lá, todo mundo ficou tipo assim, meu Deus, que salão bonito. E ele não era bonito assim em questão de luxo, porque ele não era um salão que tinha muito luxo. Ele não era assim, ele era bem rústico. Então quando você chegava do lado de fora, você achava que era um espaço comum, porque por fora não dá pra você saber o que tem dentro. Mas quando você chegava lá dentro, gente, era aquela coisa que, tipo assim, era um espaço pequeno, não era grande. A minha festa eu não queria pra muitas pessoas, a gente fechou pra 130 pessoas. E assim, era um espaço perfeito pra mim. Aí nós fechamos, e daí em diante a gente começou os preparativos, que não foi nada fácil. Quando a gente começa nos preparativos, parece, caraca, tá muito longe, porque a gente fechou 1 ano e 6 meses antes. E eu esqueci de citar pra vocês que o nosso orçamento tava pior ainda, porque meu marido tava construindo a casa. Então, assim, era muita coisa pra se fazer em pouco tempo. Mas mesmo assim, a gente acreditou que ia dar certo. Graças a Deus, a gente teve uma rede de apoio muito boa, que nos ajudou. Graças a Deus, as nossas famílias, meu pai, minha mãe, os pais dele, minha avó, eles super nos apoiaram e abraçaram a causa, mesmo meu pai não gostando desse casamento. Mas depois, assim, com o tempo, as coisas foram chegando. Nós fechamos o salão, como eu falei, né? E foi passando os meses. Aliás, passando os meses não. No outro mês, o que aconteceu? Eu sabia que casamento precisava de uma cerimonialista. Eu conhecia alguma cerimonialista? Não conhecia. O rapaz do salão nos
apresentou uma que ele falou que era legal e tal, que ele conhecia. No caso, ela já trabalhava em alguns eventos lá que tinha no salão dele. E, gente, quando eu entrei em contato com ela, eu também não acreditei no valor. Porque, tipo assim, era um valor muito, muito mais baixo do que a gente via nos outros lugares que a gente ia procurar o preço, tipo assim, muito, muito mais baixo. Mas aí eu falei com a minha avó e tal. E outra coisa, ela também dava de brinde 100 suculentas, aquelas plantinhas, né, que a gente dá no casamento. E eu falei com a minha avó, que minha avó falou que era pra mim fechar e tal. Eu fechei com ela, sem nunca ter visto ela, sem nunca, tipo assim, a única referência que eu tinha dela era do rapaz de salão. E eu peguei, transferi o dinheiro pra ela, todas as parcelas, acho que eu dividi umas 5 vezes, sei lá. Sem nunca ter visto. Isso 1 ano e 5 meses antes, que eu acho que eu fechei 1 mês depois que eu fechei o casamento. E assim, vocês acompanhando o vídeo, vocês vão ver que eu fui uma das noivas mais doidas que vocês vão ver aí. Porque metade das coisas que eu fechei pro casamento, eu não conhecia ninguém. Eu só esqueci de citar que o salão era o salão, a parte da cerimônia, que era um lugar ao ar livre. O salão normal, só que era tipo assim, era tudo no mesmo ambiente. Daqui a um tempo, quando eu receber o vídeo do meu casamento e o book, eu vou estar mostrando aí pra vocês uns videozinhos, umas partezinhas do casamento, depois que eu receber o vídeo, porque eu ainda não recebi. E junto com o salão, eu fechei, era um pacote, era salão, DJ, telão, pré-wedding, pré-wedding, sei lá como é que se fala, fotógrafo, filmagem, cabine maluca e tinha também, só que eu não usei no dia, aquelas máquinas de fazer bolinha de sabão e acabou que eu não usei na hora da cerimônia, que eu nem lembrei. Mas eram essas coisas. Se tiver faltando algumas coisas, quando eu fizer o vídeo falando de quanto eu gastei no casamento, eu vou estar detalhando tudo pra vocês, porque eu não tô com os papéis aqui agora, porque esse não é o foco do vídeo. Esse é o foco de contar como é que foi a trajetória de uma forma mais resumida. Que, por sinal, o vídeo já vai ficar bem grande. Nós fechamos a cerimonialista e eu tinha... O que aconteceu? Isso foi o quê? 2020, fechamos a cerimonialista e eu comecei a procurar maquiagem, essas coisas. Eu tinha um processo que eu tava pra receber, porque tinha acontecido um problema e tal. Eu recebi uma conta que eu não estava devendo, recebi a conta, acionei a justiça, né, ganhei o processo, só que quando eu entrei com o processo, a minha intenção era pagar minha autoescola, só que quando eu recebi o processo, quando eu recebi o dinheiro do processo, eu já tava com o casamento marcado, e o que eu fiz? Eu paguei o meu dia de noiva com o dinheiro do processo e não dei entrada na autoescola. Isso foi em dezembro também, se não me engano, do mesmo ano, de 2021. Eu conhecia as maquiadoras, eu conhecia a cabeleireira, não conhecia, nunca tinha visto. Eu conheci elas através do grupo de noivas da cerimonialista, que uma noiva tinha fechado com elas. E eu fiquei uns meses observando e eu resolvi arriscar, gente. E o pior de tudo, eu ainda paguei à vista. Graças a Deus deu tudo certo, mas pelo amor de Deus não façam isso. Entendeu? Outra coisa que eu esqueci de falar, que quando a gente se planejava, noivar e tal, devido ao meu pai não gostar de casamento, já sabia que meu casamento meu pai não ia pagar. E como meu marido estava fazendo obras, estava construindo a casa, meu pensamento era assim: eu já distribuí o presente pra todo mundo. Lá em 2019 eu falei, quando eu noivar, pai, o que você vai me dar de presente? Aí ele falou, vou te dar de presente. E esse casamento, o que você vai me dar de presente? Ele falou que ia me dar de presente. E aí, minha mãe, minha avó, todo mundo assinou a listinha fictícia no meu telefone. Quando chegou o noivado, minha avó me deu presente e tal, não sei o quê, porque ela quis, porque ela também contribuiu com o noivado. Eu não lembro o que foi exatamente, porque já me fugiu a memória, mas ela me deu coisa pro noivado em si, não sei se foi refrigerante, não lembro o que foi. Mas no meu noivado ela me deu o jogo de pratos e me deu uma cuscuzeira. Quando chegou na época do casamento,
Minha avó ia me dar a máquina de lavar, minha mãe o fogão, meu pai a geladeira. A minha avó me deu a máquina, minha mãe me deu o fogão e meu pai me deu a geladeira. Só que muitas coisas aconteceram, gente, a história é muito grande. No final, minha avó me deu presente, meu pai me deu presente, meu pai pagou o casamento, minha avó ajudou com muitas coisas do casamento, assim, muitas mesmo. E minha avó não me deu só a máquina de presente. Já mais próximo do casamento, não lembro se foi antes do dia do casamento ou foi na outra semana, mas eu acho que foi antes do casamento. A minha avó também me deu minha mesa de jantar. Nossa, minha avó me ajudou com muitas coisas. Minha mãe também me deu muitos presentes. No meu casamento, o plano, né? Era só alugar o espaço, como o espaço já vinha com bastante gente, já vinha com bastante coisa, assim. Fotógrafo, as coisas de maior peso de um casamento. A gente ia só depois contratar alguém para servir, minha sogra e minha mãe iriam fazer a janta do casamento. No final, a gente contratou uma pessoa para cozinhar, que já tinha uma equipe meu Deus, me perdi. Que já tinha uma equipe de garçom. A gente contratou também lá nessa cidade com a indicação do dono do salão. Não sei se ele é dono ou se ele é responsável, mas era a pessoa que nos atendia toda vez que a gente ia lá. Eu acho que ele é o dono. E ele também nos indicou e a gente fechou com ela, sem nunca ter comido a comida dela, sem nunca ter tido uma festa dela. Mas a gente foi lá, conversou com a moça e fechamos. E daí então a gente começou a procurar. Gente, é porque a história é muito grande. Mas por fim, chegando em quando? Acho que foi em setembro de 2021 ainda, a minha cerimonialista estava em parceria com um fotógrafo e fizeram um sorteio no Instagram. E adivinha quem ganhou esse sorteio? Eu ganhei esse sorteio do Instagram. Aí quando a gente tinha um prazo, acho que era de 5 meses para poder fazer as fotos, e quando chegou em março de 2022, sem conhecer o fotógrafo, sem conhecer a cerimonialista, nós fomos fazer essas fotos lá na prainha, perto de Grumari. Assim, na cara e na coragem, de madrugada, que a gente chegou lá e ainda tava tudo escuro. Aí tinha marcado, acho que era 4h30 da manhã pra estar lá. E chegamos, fizemos as fotos. Eu amei as fotos, eu fiquei muito assim, me senti muito privilegiada, porque, tipo assim, aquilo que parecia impossível, com o tempo, assim, as coisas foram se ajeitando. Teve um outro fato que, depois da moça do monte que falou comigo, em outros momentos, em outros cultos, as pessoas falavam que eu ia ter um vestido só pra mim. Só que eu nunca tinha pensado em mandar fazer um vestido, porque não era, tipo assim, eu não tinha um sonho de ter um vestido próprio meu. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas aí, desde quando a pessoa falou comigo, aquilo me acendeu uma alerta, sabe? Fiquei tipo assim, caraca. E comecei a pesquisar, né, alguns modelos de vestido. E de repentemente, nesse mesmo salão, gente, o mais engraçado é isso, no mesmo salão teve umas noivas que fizeram um vestido com a pessoa que fez o meu vestido. E eu olhei assim, gostei, entrei em contato. Eu não era uma pessoa acostumada a ir em Caxias, no centro de Caxias, nunca nem tinha ido. Primeira vez que fui por causa do vestido. E fui no ateliê do estilista. E assim, o valor saiu muito mais barato do que eu pagaria pra poder alugar um vestido. E o que eu ia falar é que o meu vestido de noiva, quem me deu os presentes também foi a minha avó. Minha avó contribuiu assim, gente, muito no meu casamento. Muito. Tudo que ela pôde ajudar, ela não tinha me prometido nada, mas tudo que ela pôde me ajudar, ela me ajudou. E assim, com um sorriso no rosto. E por mais que eu falasse assim, não, vó, não precisa, ela falava, não, mas eu quero e é isso. Eu não podia contestar que ela ficava com raiva. E assim, eu também fechei com esse rapaz, eu não conhecia ninguém, assim, que me desse uma indicação, não, vai lá, ele é confiável. Fechei também um ano antes do meu casamento, à vista. Loucura, né? Eu sei que foi loucura. Mas eu tava com uma confiança tão grande, gente, não façam isso. Graças a Deus comigo deu certo, mas não façam isso, que isso
dar muito certo. Comigo deu, mas isso não quer dizer que vai dar com todo mundo. E eu fechei o meu vestido com ele também. Nossa, chegando mensagem pra mim. Eu fechei meu vestido com ele também. E assim o ano foi passando. Só que até o final de 2021 parecia estar tudo muito tranquilo, entendeu? Que parecia estar tudo muito longe. E parecia, gente, parecia que era uma coisa muito, muito longe, muito. Gente, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, porque o vídeo já tá ficando bem grandinho. Já tá chegando a quase a 30 minutos. Essa história é ainda um pouco maior, mas eu, quando eu estiver fazendo vídeo de quanto que eu gastei no casamento, com o casamento, com as coisas do casamento, eu venho explicando as outras coisas. Gente, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, porque o vídeo já ficou até maior do que eu esperava. Mais pra frente, quando for fazendo os outros vídeos de quanto eu gastei com o casamento, eu venho trazendo as outras partes, ou então eu trago a parte 2, se vocês preferirem. É só vocês comentarem aí pela parte 2. Gente, o último fato que eu gostaria de estar comentando com vocês aqui, nesse vídeo de hoje, é que eu, por vários meses, eu fiquei procurando sobre a minha grinalda. Também não tinha nenhuma expectativa sobre qual seria a grinalda ou a coroa. Mas eu pesquisei durante alguns meses e coloquei na minha cabeça, tipo assim, em agosto, setembro eu compro. Chegou a época que eu tinha predeterminado pra mim mesma de comprar, eu esqueci plenamente. Quando chegou novembro, eu fui pro meu dia de noiva, fui pra minha prévia do dia de noiva, e lá eu experimentei a coroa das meninas lá. Eu gostei muito, o penteado ficou muito legal, minha prévia, e acabei que pedi uma grinalda, uma coroa, como vocês preferem chamar, pela Americanas. Quando ela chegou, tipo assim, eu não fiquei nada feliz, nada satisfeita com a grinalda, ou com a coroa, né? E tentei entrar em contato com as meninas pra poder alugar delas, só que elas não alugavam, porque a delas era só uma de você poder experimentar, só pra poder fazer a prévia, porque a coroa também não estava completa, assim, com as pedrinhas e tal. E naquela hora me bateu um desespero, porque toda a coroa que eu ia procurar tava muito cara, muito cara. Eu cheguei a procurar em lojas da minha região e, tipo assim, tudo fora assim do meu orçamento, mas eu tinha que alugar alguma coroa. E os dias foram passando, aconteceram muitas coisas na semana do casamento também, que me entristeceram e me tiraram, assim, um pouco, assim, da minha tranquilidade. E 2 dias antes do casamento, acho que numa quarta-feira, eu peguei e falei, não, eu já tinha experimentado eu tinha gostado, não tinha dinheiro assim à vista pra poder pagar ela, pra poder alugar ela, mas eu tinha que alugar, eu ia alugar no meu cartão. E a minha madrinha de batismo tava na minha casa e eu mostrei pra ela a coroa que eu tinha comprado, que eu não tinha gostado e que eu tinha achado feia. Aí ela virou e falou assim, nossa, mas ela é estranha mesmo. Mas calma aí, eu vou chegar em casa, vou falar com meu marido, e se ele concordar, eu te faço a transferência pra você poder comprar, alugar, né, a coroa que você quer. E tipo assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu não tava esperando por isso. Eu tava mostrando pra ela porque a gente faltava, sei lá, 2, 3 dias pro meu casamento. E eu tinha que comprar outra, e a gente tava, como é que tá os preparativos? Comentando. E nesse momento eu fiquei assim, muito surpresa. A Ring não quer cooperar comigo, mas vamos continuar. Assim que ela chegou em casa, ela me fez a transferência, eu fiquei muito feliz, tipo assim, muito surpresa, porque era tudo que eu precisava naquele momento. Eu não tava esperando por isso, assim, nem um pouco. E assim, já tava em cima da hora, em cima do dia já. Não sabia nem se a minha coroa tava disponível ainda. Tentei no dia seguinte, mas se eu não me engano era jogo do Brasil e não tava funcionando. Eu fui alugar minha coroa, gente, na sexta-feira. Meu casamento era no sábado. Cheguei lá, a coroa que eu queria estava lá ainda, que eu tinha experimentado, tinha gostado. E assim, qual é o meu propósito em trazer esse vídeo pra vocês? É pra que vocês não desistam do sonho de vocês. O que aconteceu na minha vida, eu não sei se vai acontecer na sua, mas eu também não tinha expectativa nenhuma. Eu não contava com nada, eu não contava que as pessoas fossem me abençoar, fossem nos abençoar. Mas no final deu tudo certo. E o que eu quero dizer pra vocês é que pra vocês não desistirem do sonho de vocês. Tem uma menina que eu sigo no meu Instagram
que ela também já casou, né, um pouco antes de mim, um ano antes de mim, e que o Instagram dela também era muito voltado para casamento. E ela sempre dizia assim: Deus ama casamento. É só você dar o primeiro passo que tudo acontece. Eu acho que eu já passei a seguir ela já no decorrer já dos preparativos do meu casamento. E realmente, Deus ama casamento. Não estou falando pra vocês que é pra vocês fazerem loucura, trocar os pés pelas mãos e eu quero isso, fecha. Porque assim, gente, a consequência é só da gente. Mas o que eu quero dizer pra vocês é pra vocês se planejarem. Se planejem bastante. Eu me planejei muito. Mesmo a gente se planejando, as coisas saem do nosso controle mesmo. E vocês não têm noção. Porque quem tá de fora pensa em casamento, é só mais uma festa. Eu também pensava assim, quantas festas de aniversário a gente já não fez? A gente vai fazer um bolinho de aniversário, um aniversário. A gente vai lá, se planeja 1, 2, 3 meses antes e acontece. Cara, casamento, tu pode se planejar 6, 1 ano, 2 anos antes. Que parece que, tipo assim, cara, é uma coisa que dá muito trabalho, dá dor de cabeça, mas vale muito a pena. Eu não me arrependo de ter casado. Durante a trajetória dos preparativos, eu quis desistir 1.000.000 de vezes. 15 dias antes do casamento, eu tava, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Eu só não desistia porque eu já tava lá. Se meu noivo tivesse virado pra mim e falado assim, eu não quero mais, não teria acontecido o casamento. Porque se dependesse de mim, eu já não queria mais há muito tempo. Ainda mais quando as coisas foram acontecendo. Nossa, eu só me perguntava, gente, porque eu inventei, mesmo com todas as bênçãos que tinham acontecido, mesmo com tudo, gente, é porque a gente também é muito ingrato. Mesmo com tudo aquilo que a gente não acreditava, que a gente não contava, que a gente não esperava. Mesmo assim, qualquer coisa que acontece, a gente quer desistir. Mas a gente é ser humano, né? Fazer o quê? Então, o que eu quero deixar pra vocês é: não desista do sonho de vocês. Se você quer casar, se você tá alinhado com o seu noivo, com o seu esposo, e vocês estiverem juntos, gente, vai em frente. Mas se planejem. Não conte com ninguém, entendeu? Faça as contas de vocês. O processo é muito difícil, a gente tem que se abdicar de muitas coisas. Eu via todo mundo saindo, todo mundo se divertindo. De vez em quando, às vezes eu ia dar um passeio também. Só que não era a mesma coisa, sabe? Porque você estava naquele momento, aquele era o seu processo, né? No meu caso, aquele era o meu processo. Estava em fase de construção de casa, sem muito tempo hábil, entendeu? O dinheiro era muito curto devido à obra. Eu não fiquei responsável pela obra, eu fiquei mais focada nas coisas do casamento. E meu marido ficou focado na obra e tinha o casamento também, né? E assim, foi muito difícil. A gente acha que não vai dar conta, a gente acha que não vai dar certo, a gente acha que não vai dar pra pagar tudo. E no final, graças a Deus, com muita sabedoria, dá tudo certo, gente. Então, se planejem, não deixem de sonhar. Se de repente Deus te prometeu uma festa, vai em frente, vai em busca dela, porque às vezes a gente, quando recebe uma promessa de Deus, promessa que eu digo, por exemplo, no meu caso, as pessoas vinham me entregar as coisas, quando não é com a gente pensa assim, nossa, de repente alguém vai te ligar e vai falar assim, olha, tem um salão aqui pra você, olha, tem um vestido aqui pra você. E não é assim. Se Deus fez uma promessa, você tem que correr atrás. É tipo se Deus te prometeu um emprego e tu não colocar um emprego. Ou Deus te prometeu um emprego e você não colocar um currículo. O emprego não vai chegar. Deus, ele abre portas, mas quem tem que dar o primeiro passo é você. Então, não desista dos seus sonhos. Viva o seu processo. No momento é muito difícil, mas depois tu sente saudade. Aproveita cada segundo, gente. Cada segundo que passa muito rápido. No dia da festa, enquanto tava todo mundo achando que passou rápido, eu achei que tinha demorado a beça. Aconteceram outras coisas, assim, no dia da festa, né, na hora da cerimônia, meu noivo estava passando mal. Mas, assim, a festa não deixou de ser linda. Isso não vai deixar de ser uma lembrança pra sempre na minha vida. Eu amei a minha festa. Casaria de novo. Já tô pensando nas minhas bodas, né, porque não tem como casar 2 vezes. E assim, gente, aproveite o processo. Viva o processo. A gente acha que o processo é ruim, a gente acha que o processo é doloroso, mas o processo é fundamental. Entendeu?
não desista. Não renegue o seu processo. Viva e curta bastante ele. Entendeu? Vocês que vão casar ainda, façam bastante foto, bastante vídeos dos seus momentos. Gente, isso é muito memorável, é sério. Tu sente falta lá na frente. Eu tenho o quê? Vou fazer acho que 5 meses de casada ainda agora. Mas assim, eu sinto muita falta. Depois, quando eu cheguei na minha lua de mel, eu sentei assim e falei, caraca, já passou 1 ano e meio de correria, 3 anos de planejamento. Parecia ser tão distante. Já chegou, já passou, já foi. Não tem mais volta. O que foi, foi. O que você curtiu, curtiu. E é isso, gente. Então aproveita bastante os outros fatos, outros acontecimentos. Eu trago nos próximos vídeos. Não sei se vou fazer parte 2, mas como eu disse, nos próximos vídeos, quando eu venha falando sobre quanto gasto no casamento e etc., eu sempre vou estar trazendo alguns fatos que não foram contados aqui. Então, eu agradeço por você estar assistindo até aqui. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no meu canal. Deixe seu comentário aí embaixo se você quer parte 2, se você tem alguma ideia sobre o vídeo, entendeu? Eu tô voltando aqui agora com o canal, já faz 2 anos que eu tenho esse canal, mas assim, eu posto 1, 2 vídeos por ano, porque a gente, quando faz um vídeo, a gente fala assim, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E no caminho a gente vai, assim, se chateando, se desmotivando, a gente não tá com o mesmo gás, mas dessa vez eu pretendo não desistir, eu pretendo estar dando prosseguimento aqui com o canal. Então deixa seu comentário, se você tiver alguma crítica construtiva, deixa sua crítica aí também, porque eu acredito que é muito importante, muito fundamental também para o crescimento aqui do canal, para eu saber o que vocês estão buscando aqui no canal, o que vocês gostariam de ver. O meu canal não é só voltado para a festa de casamento, ele é para trazer a minha realidade. Eu vou estar agora, né, fazendo alguns vídeos, contando, dando dicas, assim como eu fiz no noivado, há uns 2 anos atrás, que eu contei dicas sobre o noivado, eu também vou estar dando dica para vocês. Eu vou contar também um pouquinho do processo do casamento, que eu comprei, assim, por conta própria, que eu fiz eu mesma. Aí também tem um vídeo, né, sobre a caixa dos padrinhos, que fomos nós mesmos que fizemos. Nós compramos as caixas, tudo separadinho, fizemos a arte, montamos a caixa do padrinho. Então, se você ainda não viu, vá lá, veja esse vídeo. E não esqueça, gente, por favor, não deixe de dar seu like, ou dar o seu não gostei também. E não esqueça de deixar seu comentário. E se inscreva pra poder me ajudar, gente. Pra me saber que tem gente que tá gostando, entendeu? Pra dar um gás aqui, né? Pra mim não me desmotivar novamente. Não pretendo fazer isso novamente. Mas é isso. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo do canal. Tchau!